Olá pessoal, tudo bom? Estamos aproveitando aqui um dos últimos encontros nossos aqui da disciplina, né? E vou apresentar uma palestra que eu utilizei em uma escola, os alunos interessados em ingressar na Universidade Mackenzie, né? Me convidaram para falar sobre a engenharia e a computação, né? E eu vou fazer essa apresentação em função de que eu tenho as duas formações, né? Então, eu compilei nessa apresentação, basicamente, falando um pouquinho a meu respeito, um pouquinho a respeito de decisões estratégicas que eu adotei na minha vida, né? E um pouquinho do meu currículo. E aí, na sequência, eu vou entrar na apresentação sobre a carreira do engenheiro, do profissional da área tecnológica, né? Não apenas engenheiro, mas análise de sistemas, cientista da computação também, pessoal da parte de produção, pessoal da parte de indústria, né? Então, eu vou usar, alguns exemplos vão ser voltados à engenharia civil, porque eu sou engenheiro civil, né? Mas vale para a indústria eletromecânica, para a indústria petroquímica, materiais, né? Muito bem. Bom, vamos falar um pouquinho da minha formação, né? Eu estudei em colégio jesuíta, né? Colégio São Luís, né? E entrei no Mackenzie no ano de 84. Eu entrei no curso de engenharia civil e no mesmo ano, naquela época o curso de engenharia era anual, não era semestral, mas um dos poucos cursos que tinham semestrais no Mackenzie, né, acho que era até uma experiência da universidade, era o curso de processamento de dados. E aí, no meio de 84, eu também entrei no curso de processamento de dados, né? A minha turma de engenharia acabou se formando um pouquinho antes de mim, mas num curto espaço de tempo, eu fiz o curso de engenharia e o curso de processamento de dados, de engenharia civil e processamento de dados. Depois eu continuei no Mackenzie, né? Mal eu me formei, né? Já fui contratado, né? Na minha vida acadêmica, né? E acabei fazendo uma especialização em didática do ensino superior no próprio Mackenzie. E aí eu fiz o mestrado, né? Em ciência da computação, porque sempre meu foco foi na área de computação. E em algum momento eu queria fazer o doutorado. Na época não havia um doutorado reconhecido no Mackenzie. Aí eu fiz meu doutorado em engenharia elétrica na Poli, lá na USP, né? Esse doutorado ele era com ênfase na parte de software, né? E depois, né? Por razões interessantes, embora eu já tivesse dado aula em colégio e tudo, né? Eu acabei indo fazer um curso de uma licenciatura em matemática nas faculdades do Oswaldo Cruz, onde eu trabalhei um bom tempo, né? Muito bem. Falar um pouquinho da minha vida profissional, né? Eu sou daquela geração que não tinha problema em levar palmada no bumbum se fizesse coisa errada, né? Eu andei em carro que não tinha cinto de segurança, né? Os remédios não tinham trava de segurança para a criançada não se envenenar, as janelas não tinham tela de proteção, né? E eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade na construtora do meu pai, né? Meu pai é Nildo Batista Barros, né? Ele era arquiteto e depois ele fez engenharia. Aliás, eu fui calouro dele na engenharia. Ele já era formado em arquitetura e um ano antes de entrar na faculdade, ele pediu fazer engenharia. Eu literalmente fui calouro do meu pai, né? Até hoje eu tenho algumas histórias e alguns amigos daquela época, né? Bom, depois disso, quando eu me fiz o curso de engenharia, né, e de processamento de dados, me formei primeiro em processamento de dados e logo em 87, assim que eu me formei em processamento de dados, o professor Orlando Monesi, que é o mesmo professor que dá aula de cálculo numérico para algumas turmas aí, foi vice-reitor do Mackenzie e tudo mais, me convidou para dar aula na Faculdade Oswaldo Cruz, né, ali na Barra Funda, né, e fiquei 12 anos dando 12, tive um ano de licença também, mas fiquei aproximadamente uns 12, 13 anos na Faculdade Oswaldo Cruz, onde eu dei aula para os cursos da engenharia química, para administração, para matemática, né? Eu fiquei um tempo nesse curso, aí quando eu ainda estava já na engenharia ainda, né, um pouquinho antes de terminar a engenharia, eu entrei numa empresa chamada Sysgraph, né? Nessa empresa chamada Sysgraph, ela representava uma empresa americana chamada Intergraph, né?
eu tive a oportunidade de, na Intergraph, na Sysgraph, né, mexer com hardware e software de áreas que até hoje são novidades, né? Então, por exemplo, a parte de geoprocessamento que vocês vão aprender lá no quinto semestre, por exemplo, eu vi na Sysgraph lá nos anos 90, né? Eu mexia com scanner, quando scanner era uma coisa de novidade, eu mexi com reconhecimento de caracteres, né? Com computação gráfica, com um monte de coisas nessa área. Muito mais ainda, né? A Sysgraph vendia hardware e software para vários grandes clientes brasileiros, né? E eu fui contratado porque exatamente eu tinha a formação da engenharia e da computação. Eles precisavam de um engenheiro que entendesse computador ou de um analista de sistemas que entendesse engenharia. Era o perfil deles lá, né? Na Sysgraph eu tive a oportunidade de conhecer as Forças Armadas como prestador de serviço. Então, tanto no Exército, no CKUX em Brasília, a Marinha, a DHN lá no Rio de Janeiro, o 4º Comar também no Rio de Janeiro, né, o ICA, Instituto de Cartografia da Aeronáutica, né, eu tive a oportunidade de ir lá prestar serviço para eles. Conheci a Bosch, fui na época, na Volkswagen, a Ford tinha se juntado e tinha a Auto Latina, né, e eu tive a oportunidade de ir na Auto Latina como prestador de serviços do Mackenzie, também do prestador de serviços, né, e outros clientes, né, tanto em Brasília quanto em Minas, né? Então, foi uma fase interessante, porque eu, como engenheiro recém-formado, eu também fui uma espécie de vendedor, né? Eu acho que todos nós temos uma fase da vida que a gente trabalha como vendedor, né? E, na prática, eu já tinha o pezinho no Oswaldo Cruz como professor, né? Na verdade, o que mais me interessava mesmo era o lado acadêmico, né? E aí vocês podem observar, tem várias instituições de ensino onde a minha carreira foi sempre acadêmica, né? Então, eu tive a oportunidade de ser professor na antiga FASP, que já hoje não existe mais, né? A FASP de hoje é uma outra FASP. Ela ficava ali na 23 de maio, na frente de onde é o prédio da IBM. O outro lado da 23 de maio tinha a FASP, né? Tem alguns profissionais que foram formados lá. Eu tive a oportunidade de ser professor da FAAP, né? Na época, quem me levou para a FAP foi a professora Magda, né? A professora Magda hoje ela não é coordenadora, mas ela foi, muitos anos ela foi coordenadora da Engenharia Civil no Mackenzie, né? E ela foi minha caloura, né? A professora Magda é uma dessas pessoas que se formou em dois cursos que nem eu. Ela fez engenharia e fez matemática. É um dos raríssimos casos que eu conheço que alguém, quando era aluna, estava dando aula na universidade. Ela se formou em matemática. Uma professora que não está mais no Mackenzie, a professora Carla Campos, convidou. Enquanto ela era aluna da engenharia, ela dava aula de cálculo na engenharia, né? Então, eu tive a oportunidade de trabalhar na FAAP. Outra instituição que eu trabalhei durante alguns anos, que eu gostei muito também, foi o Instituto Santana de Ensino, né? Ali perto do Campo de Marte. A Santana é uma instituição muito interessante, né? Ela tem uma história também interessante, né? E eu tive a oportunidade de conhecer encontrar vários professores na Santana, né? Quando eu terminei o meu doutorado, eu fui convidado para trabalhar em Jundiaí, né? Num parceiro da GV chamada Bi Social Quaresma, né? E lá em Jundiaí eu tive a oportunidade de conhecer pessoas no estilo diferente. Ajudei a montar um curso de ciências da computação, era para ter nota máxima do MEC, né? E, para minha surpresa, esse curso, depois a instituição decidiu não dar sequência. Ficava dentro de um shopping chamado Mac Shopping. O shopping existe até hoje, né? Hoje, onde a praça de alimentação do shopping era um espaço que seria a faculdade, né? Mas eu tenho a impressão que até hoje tem a unidade da GV lá, né? Em 2011, 2012, eu tive a oportunidade de trabalhar na FIAP, né? Na FIAP aconteceu uma coisa muito engraçada. Quando foram me apresentar aos professores, entrei na sala de professores, num curso de computação. Na hora que apresentar, tinha umas 12 pessoas, o coordenador foi me apresentar, eu simplesmente conheci os 12, né? Uns tinham sido colegas meus em outras instituições de ensino como professor, tinha uns dois que tinham sido alunos em instituições diferentes, né? Então, assim, das 12, 15 pessoas na sala, acho que eu não conhecia uns 3, né? E um ou dois que eu não conhecia acabaram me mostrando o caminho para eu virar servidor público federal, que é o último item que eu vou mencionar aí, né? Bom, o Mackenzie, assim que eu me formei, já ingressei no Mackenzie,
Trabalhei, fiquei um tempo, saí, depois eu voltei, né? Estou há praticamente 30 anos como professor no Mackenzie, né? A Skytech Limitada foi uma empresa que eu fundei com a minha esposa, né? Hoje essa empresa não é minha mais, eu sou um sócio minoritário, né? Ela é do meu filho. Mas assim, nela eu tive a oportunidade de exercer o lado de autônomo, o lado de projetos, né? Então, tive uma oportunidade de participar de um projeto indo para a Inglaterra e voltei. Como empreendedor, eu fiz revestimentos, fachada e revestimento de algumas unidades da cultura inglesa, né? Fiz alguns serviços, como engenheiro civil mesmo, né? Então, conheci uma série de realidades. Nesse ano que passou, de 2019, né? Eu fui o patrocinador de projetos do meu filho na Skytech, então foi algo assim muito interessante, né? Eu quase fali, tá, pessoal? Porque quando você investe em projetos, né, nem sempre o projeto dá certo, né? Mas eu trabalhei nesse sentido. E a última instituição que aparece aí é o Instituto Federal, né? Se vocês olharem, Instituto Federal, a reitoria do Instituto Federal, ela fica, o campus, a reitoria dela fica aqui perto no Canindé, né? O Instituto Federal está diretamente abaixo do MEC, né? E foi o único emprego público que eu tive na vida. Estou fazendo aí, não é conta de mentiroso, mas estou há 7 anos no Instituto Federal. Eu entrei no comecinho em 2013, né? E foi interessante, né? O Instituto Federal existe 36 campos aqui em São Paulo, aproximadamente. E se você pegar um mapa dos institutos federais no Brasil, você vai ver uns 600 pontinhos, né? Tem um papel interessante também. Trabalhar em todas essas instituições me deu uma plurivisão, me deu uma oportunidade de realidade. Mas se vocês olharem aí na referência, né? Vocês vão ver que as 3 últimas estão assim, a data de início, né? O Mackenzie, desde que eu me formei em 88, né? 87, 88, até hoje. A Skytech, desde que eu fundei, tá? Em 93 até hoje. Instituto Federal, desde que eu ingressei como servidor até hoje. Nossa, como é que eu posso estar em 3 instituições, em 3 empresas ao mesmo tempo, né? Então, isso é uma das coisas que eu pretendo conversar com vocês aqui como engenheiro, né? Na verdade, o que me inspirou em ter essa visão, né, é um ditado que toda a vida eu ouvi do meu avô, ouvi da minha família, né? O que acontece quando nós colocamos todos os ovos na mesma cesta? O que acontece quando a cesta cai no chão, né? Então, a filosofia de não depender apenas de uma fonte de renda, não depender apenas de uma realidade, né? Então, eu acho que eu comentei isso no outro dia. Quando você está sempre focado numa única instituição, numa única atividade, num único emprego, né? Você literalmente, se acontecer alguma coisa com aquela realidade, você fica à mercê, né? Então, isso desde pequeno, eu sempre tive essa realidade de não trabalhar num único local, né? Ou não depender de uma única fonte de renda. Mesmo quando eu tinha apenas um registro em carteira, né? Eu dava aula particular, eu trabalhava com projetos como autônomo, né? Por um lado, isso é muito bom, né? Porque você, quando uma fonte de renda seca ou tem algum problema, você tem outra fonte para trabalhar. Por outro lado, você se divide muito, né? E isso tem, obviamente, consequência, né? Então, o Mackenzie, por exemplo, é a minha casa. Eu me formei lá, meus pais se conheceram no Mackenzie, tá? Eu sempre tive grande acolhida no Mackenzie, certo? Eu faço votos que me deixem exercer minha função de professor no Mackenzie até os últimos dias da minha vida, né? Mas é uma instituição privada, né? Então, a única certeza que você tem como empregado em alguma instituição é que um dia o emprego vai acabar, né? Graças a Deus não aconteceu nos últimos 30 anos, né? Mas um dia pode acontecer de falar, não, professor Edson, o senhor está muito caro, tem um professor que dá aula melhor que o senhor, tal. Isso pode acontecer. Eu gostaria que não acontecesse. Gostaria de ser uma daquelas pessoas que literalmente até o seu último dia de vida estão lá de alguma forma com o pezinho no Mackenzie, né? Mas de qualquer forma, nunca vão tirar o gosto, a simpatia que eu tenho pelo Mackenzie, tanto por eu ter me formado lá, como minha família, várias pessoas da minha família, meus pais se conheceram lá,
várias pessoas da minha família terem passado lá. Eu já tive a grata alegria de ser colega de filhos dos colegas dos meus pais e ter dado aula para os filhos dos meus colegas, que eram filhos dos colegas dos meus pais, né? Então, dificilmente eu vou ter um contato em alguma instituição nesse sentido, né? Com relação à pessoa jurídica, né? Sempre que possível, pessoal, se você puder, né? Não tiver uma restrição, por exemplo, caso como servidor público federal eu tenho restrições, eu não posso ser administrador de pessoa jurídica hoje, né? Sempre que possível, né? Mesmo que você seja empregado de uma outra instituição, né? Vocês que estão se formando como engenheiros, vocês sempre terão portas abertas para fazerem projetos, para tomarem iniciativas. Então, eu acho muito importante que você tenha em mente em ter a sua pessoa jurídica, né? Na época que abri a pessoa jurídica, a gente falava do CGC, né? Então, a pessoa jurídica é o CGC do CPF da gente. Aí depois virou CNPJ, né? Então, traduzindo para hoje o ditado que a gente dizia na época que eu abri, né, a empresa, né? A pessoa jurídica é o CNPJ do meu CPF, tá? E é muito importante você, principalmente se é engenheiro, né, ter a sua pessoa jurídica disponível para você. Porque vão existir momentos em que você vai ter oportunidade de serviço e a pessoa jurídica vai ser a porta de entrada para você ser contratado. Certos clientes não te contratarão se você não tiver uma pessoa jurídica sua, né? E no caso da vida profissional, no caso do engenheiro, né? O engenheiro pode montar a sua pessoa jurídica. Ele nem, não tenho certeza, a legislação mudou um pouquinho, mas eu acho que antigamente era um dos poucos casos que podia ter um profissional liberal que tinha pessoa jurídica. Era médico e engenheiro, se eu não me engano, acho que advogado, não sei. Hoje já mudou, a legislação mudou. Mas considerem ter a sua pessoa jurídica até para aprender o que é uma contabilidade, até para aprender o que é contratar pessoas, até por questões, às vezes, de recursos. Por exemplo, às vezes, certos financiamentos, certas linhas de crédito, você consegue com pessoa jurídica, não consegue com pessoa física, né? E, agora, seja organizado para isso. Tá? Não é simplesmente, vou abrir uma pessoa jurídica. Para abrir pessoa jurídica, contador abre rapidinho. Para fechar, é um trabalho danado. Né? E um belo dia eu virei servidor público federal. Né? Ser funcionário público é uma outra realidade bem diferente de você ser autônomo e de você ser empregado. Tá? Para começar, muito estranhei a forma como o meu diretor chamava o nosso time, né? Que ele falava os servidores, né? Funcionário público é um servidor. Funcionário público é uma pessoa que ela literalmente ela serve a comunidade, né? Ela serve os outros, né? E na verdade todos nós pagamos os servidores. Nós pagamos os servidores através dos impostos, né? Um exemplo bom para você tentar entender o que é a dinâmica de um governo, especialmente vocês que são estudantes de engenharia, se puderem, uma vez na vida, sejam síndicos de um prédio, né? O síndico é aquela pessoa que literalmente trabalha de graça, às vezes tem um desconto no condomínio, né? Mas ele tem que lidar com pessoas de vários temperamentos, ele tem que fazer se cumprir as regras do prédio, né? Ele, como síndico, ele é responsável civil e criminalmente. Se o morador sair na porta e cair uma pastilha de azulejo e fizer um machucado na cabeça da pessoa, o síndico é responsável, coitado dele, mesmo que ele não tivesse nada a ver com aquilo, né? O síndico é responsável por uma série de coisas. E o síndico também é meio xerife do prédio, né? Em certos cargos da organização, da administração pública, né, teoricamente, os gestores são, na verdade, síndicos. O prefeito, o governador, o presidente, né, seriam síndicos. Os deputados e vereadores seriam como se fossem os conselheiros do prédio. Né? Então, é muito interessante, vocês como engenheiros, com a formação que vocês têm, que um dia vocês puderem, como experiência, serem síndicos, né? Vocês vão entender um pouquinho o que é administração pública. Porque, como síndico, você tem que prestar conta para todo mundo. Claro, estou falando se você for um síndico honesto, né? Se você for um síndico sério, né? Não que você seja um síndico picareta que está querendo tirar vantagem do cargo. Veja, existem síndicos profissionais, existem pessoas que fazem curso de administração de empresa, né? Trabalham, se formam
e são contratados como síndicos profissionais. É uma profissão também muito digna. A pessoa recebe um salário, tem um horário, tem funções para cumprir, né? É, mas são áreas diferentes. Agora, você como engenheiro fazer esse papel uma vez é interessante. Bom, mas como eu estou dizendo, eu tive a oportunidade de ser servidor público federal, né? Então, é muito interessante a realidade entre a instituição privada e a instituição pública, né? A instituição privada, ela pode fazer qualquer coisa que a lei não proíbe. Então, por exemplo, se o Mackenzie decidir comprar um equipamento, se decidir contratar pessoas, a lei não proibir o Mackenzie fazer isso, o Mackenzie pode fazer, né? O Instituto Federal, ele só pode fazer o que a lei permite. Então, se o Instituto Federal desejar, por exemplo, comprar um equipamento que não tem nada a ver com o propósito dele, né? Alguém vai auditar, a União vai auditar, né? Então, essas três realidades vão de acordo com o exemplo que eu mencionei agora há pouco, né? Que eu estava mostrando para vocês, né? De também, novamente, eu não estou com todas as minhas visões num único foco, né? Então, eu tenho a visão, eu tenho um horizonte na iniciativa privada, como autônomo, eu tenho horizonte na iniciativa privada como empregado, eu tenho horizonte na iniciativa pública como servidor público federal, né? Então, isso é algo para vocês considerarem. Eu sempre mantive esse contexto. Bom, e o que o engenheiro pode fazer, né? O engenheiro, ele é capacitado a gerenciar pessoas, empresas, novas tecnologias, né? O engenheiro, ele tem que atender requisitos técnicos, ambientais e sociais, né? Então, o engenheiro civil, ele vai ter que se preocupar com as normas técnicas voltadas à área de infraestrutura e construção civil. O engenheiro elétrico tem que se preocupar com a parte de energia, potência, né? O engenheiro mecânico com a parte industrial e outras coisas mais. O engenheiro de produção tem que se preocupar com projetos, um super administrador, engenheiro de materiais, né? Questão de petroquímica, então, enfim, cada engenharia de alimentos tem que se preocupar com a questão de indústria alimentícia, né? O agrônomo é um engenheiro da natureza, né? Engenheiro do agronegócio, né? Então, o engenheiro ele tem que se preocupar que a sua modalidade ele vai ter o quê? Requisitos técnicos, requisitos ambientais e requisitos sociais, né? Ele vai ter que desenvolver suas atividades de forma criativa, né? Ele vai ter que trabalhar de uma forma crítica, ele tem que ser ético, né? Em resumo, ele é um profissional para resolver problemas, né? Problemas onde os outros não conseguem resolver. Muito bem. Vamos pegar uns exemplos aí. Fazer ponte é um problema, pessoal? Dimensionar avião, dimensionar aeroporto, barragem, geração de energia, estrada, né? Construir prédios aí mirabolantes, né? Uma casa simples de campo que seja, ou um condomínio de casinhas populares, né? Por exemplo, se preocupar com infraestrutura, com metrô, com energia, com saneamento, se preocupar com algo como que vai ter um papel tanto logístico como de turismo, exemplo do elevador Lacerda na Bahia, ou essa ponte maravilhosa aí na Europa, que na verdade é uma ponte de canal, né? Questão de logística de trens, né? É muito interessante. Não sei se vocês sabem, São Paulo deve muito à estrada de ferro Santos-Jundiaí, né? Se você pegar um pouquinho da história recente do Brasil, né? Se pegar o ciclo do café, você pegar, por exemplo, o desenvolvimento. Aliás, tem uns passeios muito interessantes na estrada de ferro Santos-Jundiaí, tanto você pegando a estação aqui em São Paulo, indo para Jundiaí, como você indo para um ponto estratégico lá na Serra, né? Acho que é Paranapiacaba, se não me engano. E se você olhar, hoje aquelas máquinas, dá até pena, você vê aqueles trens abandonados, estragados ali, né? Aquele museu, um monte de coisas antigas ali. São Paulo desenvolveu por aquele trechinho de trem que passa ali, né? Então, olha o papel do engenheiro na história, né? Do engenheiro maquinzista. Então, aí a gente vai chegar um pouquinho no conceito do engenheiro, né? Como é que tudo começa, né? Então tem uma frase, acho que essa frase era do Disney, né? E depois outras pessoas se apropriaram, né? Tudo que é criado, ele é criado duas vezes.
primeiro ele é criado na mente da pessoa e depois ele é criado na realidade. Então, se alguém vai fazer uma casa, vai fazer uma ponte, vai fazer um shopping, vai fazer um modelo de negócio, uma indústria, antes a pessoa tem que imaginar essa casa, esse projeto na sua mente. E depois ela vai gerar um projeto, né? E outra coisa muito importante, o que acontece quando o engenheiro começa a sonhar, né? O engenheiro cria emprego, né? Pessoas começam a conquistar suas moradias, as cidades melhoram, surgem equipamentos urbanos, existe circulação de moeda. Pessoal, circular moeda, o que é o dinheiro? Fica uma colocação para vocês pensarem. O que é uma notinha de R$ 2? O que é o dinheiro? O dinheiro é... Por que o pessoal fala que dinheiro é poder, né? O dinheiro é o poder do trabalho de alguém acumulado. Então, quanto mais dinheiro você tiver, você tem um poder de comprar o serviço de outros, você tem um poder de adquirir algo, né? E o engenheiro faz com que essa moeda, que representa poder, circule, seja através da prestação de serviços, seja, enfim, a economia depende desses serviços que são gerados, ok? E dentro desse contexto, né, quando o engenheiro começa a sonhar, né, sonhos se realizam, né? Sonhos das pessoas, sonhos das cidades, sonho do pessoal carente, né? Enfim, sonhos se realizam. Muito bem. E por que os sonhos se realizam, né? Porque, na verdade, os sonhos que se realizam são os desejos dos clientes do engenheiro, né? E, por definição, o cliente é aquela pessoa que usa ou experimenta o serviço de outro. No caso, o outro é o engenheiro, tá? Então, o engenheiro é um cara que produz algo que os clientes desejam, ok? Muito bem. Então, vamos entender quais são os clientes do engenheiro, né? E eu vou elencar aqui 4 clientes, né? Você tem o primeiro cliente, é o sócio capitalista. O segundo cliente é o proprietário do imóvel, aquele que vai pegar o bem, o resultado do engenheiro. O terceiro cliente são os operários, os empregados, tal. E o quarto cliente é a própria sociedade. Como assim eu digo isso, né? Então vamos lá. Pensando, deixa eu vir aqui, né? Então vamos lá. O primeiro cliente que eu falei que é o sócio capitalista, né? Pessoal, o sócio capitalista ele é um investidor, né? O investidor ele precisa ele precisa fazer o quê? Ele quer que o dinheiro dele se multiplique, né? E para ele poder multiplicar o dinheiro, o que é um projeto? O que é uma proposta, né? É alguém chegar, por exemplo, para a pessoa que tem dinheiro e falar assim, olha, se você colocar o seu dinheiro no banco, num determinado tempo ele vai render uma certa taxa de juros, né? Mas se você pegar esse mesmo dinheiro e colocar no meu projeto, na minha indústria, né? Nesse mesmo tempo ele vai render mais dinheiro do que rende no banco, tá certo? Agora, o investidor, pessoal, pode ser um milionário, pode ser o próprio construtor, né? Pode ser os investidores de bolsa de valores que compram ações da empresa, da indústria, né? Pode ser um condomínio de investidores, de repente você tem um conjunto de amigos que tem dinheiro, né? E passa para o administrador administrar e gerar o recurso, né? Pode ser uma linha de crédito do banco, né? Por exemplo, o pessoal da área de construção civil, né? A Caixa Econômica Federal parece que tem ali algumas linhas de crédito que você propõe um projeto, uma obra, tal, e o banco verifica se o teu projeto é válido e te arruma o dinheiro para você construir, né? Eu estava mencionando, né, que no ano passado eu praticamente na participação da minha empresa, da empresa do meu filho lá, que agora é do meu filho, não é mais minha, eu fui uma participação minoritária, mas na verdade eu fui o sócio investidor da empresa do meu filho. Eu patrocinei a empresa do meu filho o ano inteiro, né? Por isso que eu brinquei, eu quase fali o ano passado, né? A gente está lá com os projetos dos meus filhos, do meu filho, não sei se vai dar certo ou não, mas a gente está botando dinheiro fazendo o projeto funcionar. Então isso é um exemplo do sócio capitalista. Não precisa ser o tio Patinhas, não precisa ser o Alan Musk, não precisa ser o Warren Buffett, né? Pode ser uma pessoa qualquer que de repente achou lá que fazer uma lanchonete na esquina vai dar dinheiro, vai dar sucesso, né? E alguém tem que bancar a lanchonete. Então, esse é o sócio investidor, esse é o primeiro cliente, tá? E o termo capitalista aí não é no sentido
ideológico, mas é no sentido mesmo de quem fornece o capital, tá? Então, não vai existir produção, né, se você não tiver alguém que pague a conta. Não vai existir produção se não tiver o sócio que põe o dinheiro, tá? Esse é o primeiro cliente de qualquer negócio, tá? Muito bem, então vamos para o segundo cliente. O segundo cliente é aquela pessoa que vai usufruir, né? O cliente de uma indústria automobilística é quem compra o carro. O cliente é, de, uma, de um apartamento, né? Da indústria da construção civil é quem compra, mora no apartamento, né? Enfim, você tem que ter alguém que tenha demanda, que tenha a necessidade daquele produto que o engenheiro está fazendo, tá certo? E a demanda, ela existe em função de alguma realidade do ecossistema, da economia local, né? Então, pode ser, por exemplo, que você tenha lá um polo industrial, né? E de repente precisa de um segmento da indústria. Pode ser, por exemplo, que seja a indústria de agronegócios, pode ser que seja a indústria de turismo, né? Por exemplo, Aparecida, né? Tem um turismo religioso, né? O Rio de Janeiro com o sambódromo, o turismo do carnaval, né? São Paulo tem um turismo de negócio, né? E por aí vai fora, né? Então existe o turismo de veraneio, né? Você pode pensar, por exemplo, isso é uma vocação turística, né? Então, por exemplo, eu fui lá na pousada do Rio Quente, né? Quem alguém nunca não conheceu no interior do Brasil, um local, um resort muito gostoso, né? E lá eles vendiam uma série de ideias de você comprar, por exemplo, participação nos resorts lá que eles têm, e também havia oferta de você participar no sentido de repente, comprar imóveis e deixar os imóveis para serem lugar, né? A indústria hoteleira, né? Se você pegar a Embraer, por exemplo, até teve essa movimentação aí com a Boeing e tal, que depois foi, não foi. Anos atrás, a Embraer estava brigando com a Canadian Bombardier, né? São José dos Campos existe graças à Embraer, né? Você pegar o ABC, é em função da indústria automobilística, né? Não entrando no mérito aí de questões políticas, né? Mas no Nordeste tentaram fazer estaleiros, indústria petroquímica, né? E depois que teve a Operação Lava Jato e mudança de governo, né? Tudo se fechou e uma série toda uma infraestrutura foi criada, ficou à mercê disso, né? E existem eventos também como Copa, Olimpíada, né? Então, não entrando no mérito da utilidade de estádios, enfim, né? Mas eles também movimentaram. É sempre importante, o papel do engenheiro nesse aspecto é sempre importante, quer dizer, toda indústria, todo segmento econômico, produtivo, né? Depende de pessoas que vão desenvolver os projetos. Tá? Então, por exemplo, eu estou acompanhando recentemente aí os colegas da USP tentando desenvolver projetos de respirador para combater a crise do Covid. No Mackenzie teve o pessoal lá do MacBreak também, o pessoal da Mauá também está desenvolvendo equipamentos, né? A ideia básica para fazer equipamento respirador, né, é simples, né? Porém, como envolvem vidas, como tem toda uma técnica, há necessidade de várias áreas técnicas ali para projetar um respirador. E não bastando as áreas técnicas, tem toda uma questão de legislação, tem toda uma questão de política, da parte pública mesmo, né? O equipamento, se falhar, você compromete uma vida, né? Então, o proprietário, o usuário, aquele que vai se beneficiar do produto. Professor, acho que você se mutou. Professor, acho que você se mutou sem querer. Tá sem áudio, professor. Será que não tá ouvindo?
Professor, você desligou o seu áudio sem querer. Acho que agora vocês me escutam. Beleza, então tá bom. Acontece às vezes, né? Muito bem. Então, como eu estava dizendo, a casa própria, né? Você tem, ela representa a necessidade básica do ser humano, né? Ela representa uma das coisas mais elementares, né? E então essa segurança, o sonho da casa própria é importante, né? E isso é um exemplo do segundo cliente do nosso projeto, tá? Bom, então você não vai ter produtividade se você não tem alguém que use o que você produz, né? Então, repetindo, você tem que ter alguém que banque as contas, é o primeiro cliente, é o sócio investidor, mas você tem que ter função para o que você está fazendo. O que adianta você fazer um condomínio no meio do deserto, onde não tem água, não tem luz, não tem acesso? Não tem razão para isso. Então, você vai fazer, o seu produto tem que ter uma demanda, tem que ter uma serventia, tá? Muito bem. E aí nós chegamos no terceiro cliente de todos os projetos, um terceiro cliente de toda iniciativa do engenheiro. O terceiro cliente é, na verdade, as pessoas que vão trabalhar no projeto. Seja uma obra, seja um navio, seja uma indústria de automóveis, seja uma indústria de cosméticos, enfim, né? Aquelas pessoas que serão contratadas. Existem serviços que são bem do tipo início, meio e fim, né? Então, por exemplo, você vai fazer um prédio, do levantamento do terreno até você chegar ao acabamento final, o prédio vai ter um ciclo de vida, né? Então, os clientes sabem que vai ter aquele ciclo de vida. Existem serviços que eles têm assim o que a gente chama de serviço contínuo, né? Então, por exemplo, você está construindo uma estrada, né? É claro, entre a cidade A e a cidade B vai demorar um tempo, mas imagine que existem várias cidades no meio. Enquanto você estiver fazendo a estrada, você tem serviços, né? As indústrias, por exemplo, você tem uma indústria de automóveis, né? É claro que existe a sazonalidade da venda, né? Vende mais, vende menos, né? Mas, em princípio, você tem uma produção contínua. Então, você tem aquele trabalho da indústria, né? Ou seja, os clientes, as pessoas que vão trabalhar na sua indústria, no seu projeto, na sua obra, né? Eles são, os operários, os serviços, né? Eles são o terceiro cliente, né? É, eles podem saber, como eu estava mencionando agora há pouco, a gente sabe que um dia o emprego acaba, né? Mas até acabar, o emprego é aquilo que vai gerar o recurso da família, o recurso do empregado, né? E normalmente o empregado não representa uma única pessoa, né? Por exemplo, qualquer empregado, o empregado mais simples é ele sozinho na vida dele. O empregado um pouquinho mais, um nível um pouquinho mais acima é ele e a esposa, ele e o cônjuge, né? Mas o empregado assim mais sério, que tem uma atividade mais longeva, ele tem 3 ou 4 dependentes do salário dele, né? Então, por exemplo, ele tem filhos, ele tem esposa, às vezes ele tem um sogro, uma sogra, um pai, né? Às vezes, enfim, um tio, uma tia que dependa dele, né?
Então, quando você pensa num posto de trabalho, né, você pode pensar em um salário, uma fonte de renda para aquela pessoa, mas, na verdade, ele representa um pequeno coletivo. Cada indivíduo ali, ele, sem dúvida, é uma parte importante na composição orçamentária de uma célula familiar, de um núcleo familiar, né? E é isso que às vezes mexe, né? Quando você vê uma empresa, mandou não sei quantas pessoas embora. Recentemente, uma universidade demitiu 300 professores, né? Não são 300 pessoas que vão passar dificuldade. Pelo menos umas 1000 pessoas vão passar dificuldade com aquela demissão, né? É isso que é muito triste numa crise econômica, né? Quando você tem, por exemplo, a perda de um posto de trabalho, na verdade ele representa a perda não de um posto de trabalho, né? Mas para cada emprego perdido, são umas 3 ou 4 bocas ali que vão ter dificuldade para se alimentar, né? Umas 3 ou 4 pessoas ali que vão ter dificuldade para ter o aluguel pago no fim do mês, né? Então, o projeto, o serviço, o emprego que o engenheiro gera, né? Ele tem um papel social muito importante, né? E esse terceiro cliente é, de fato, aquele pessoal com quem você trabalha, aquele pessoal que te ajuda, né? Então a gente tem que ter em mente, né, que um dia você também é empregado, né? Outro dia você é empregador, né? Então você tem que cuidar do outro como você gostaria de ser cuidado, né? Você vai botar o cara lá para fazer uma atividade perigosa, pô, dá equipamento de segurança para ele. Você vai contratar um indivíduo, registra o cara. Você não gostaria de trabalhar clandestino, por que você vai querer que seu empregado seja clandestino? Você quer um emprego, você quer plano de saúde, você quer benefícios. Se você vai ter empregado, você tem que se preocupar em oferecer plano de saúde, benefícios para esse empregado, né? E outra, o empregado, ele vai desempenhar uma função muitas vezes estratégica. Então você tem que se preocupar que ele seja treinado, né? Tem gente que tem medo de treinar um empregado, com medo de que, ele fica treinado, vem a concorrência e rouba ele. De fato, isso acontece, né? Eu já conheci empresas que pegavam, por exemplo, esperavam o cara ser treinado na concorrente e quando tinha oportunidade, chegava lá, oferecia um pouquinho a mais o salário dele e roubava o cara treinado, né? Então aí você tem um pessoal de recursos humanos, né, que cuida disso, né? Então você tem que saber pagar um salário justo, o teu projeto tem que prever um bom salário para o seu empregado, né? E ao mesmo tempo você tem que pensar que o seu empregado é o recurso mais importante, né? O nome se chama recurso humano, né? É ele que vai fazer o tijolo ser assentado na tua obra, ou apertar a porca do carro que você vai colocar, ou desenvolver a peça do avião que você vai fazer, ou fazer a mistura correta lá do produto petroquímico que você está gerando. Então, você tem que treinar ele para fazer o melhor produto petroquímico, apertar a porca com a maior precisão, né? Fazer o tijolo bem assentadinho no prumo, né? Ou seja, por quê? Porque aquele trabalho bem feito vai afetar o cliente, vai ser um marketing seu no futuro, né? Ou seja, você tem que se preocupar em oferecer o melhor para o seu funcionário, né? Porque o seu funcionário, ele é um cara importante no seu processo, ele ajuda a sua empresa a existir, ele faz parte da cadeia produtiva, né? É uma coisa assim que às vezes me choca quando eu vejo os políticos que se apropriam do dinheiro, ou os empresários que se preocupam só com a margem de lucro, né? Eles não percebem que muitas vezes eles fazem uma parte muito importante na cadeia produtiva, né? O fato da pessoa estar naquele cargo de direção, naquele cargo de administração, né? É o exemplo que eu falei, seja síndico uma vez na vida, para você perceber a importância, né, do que você deixa de fazer ou faz mal feito, né? Porque se você, entre aspas, roubar o condomínio, você está roubando seu bolso, né? E você não é dono do condomínio, você é apenas um usuário do condomínio, né? E numa análise bem fria, assim, todos nós somos servidores da sociedade que nos acolhe, né? Então, essa visão plural que eu estava mencionando para vocês, isso é muito importante, né? E é muito importante que você, olhando o outro, olhando aquele que no momento pode ser seu empregado, você o auxilie no progresso. Porque quando ele evolui, quando ele progride, né? E se ele está nessa estrutura que você faz parte, você também progride com ele. Você também cresce com ele, tá? Isso é uma forma muito interessante de você perceber o fato de você ter sido agraciado em estudar, ter feito um curso de engenharia, né? Ter tido oportunidade social, financeira melhor do que o outro, não te dá o direito de explorar o outro, né?
mas sim te dá a obrigação de fazer com que o outro também cresça, né? E isso dentro do capitalismo, pessoal. Não estou falando nada assim de ser uma coisa assim absurda. Então, a humanidade precisa enxergar isso, que a gente tem que chegar num próximo estágio evolucionário, né, onde as pessoas estejam muito mais preocupadas em ser do que ter, tá? Em fazer parte de um conjunto do que ter o conjunto, dominar o conjunto, né? E o engenheiro tem esse papel um pouquinho. O engenheiro, se ele prestar atenção, ele tem um papel social muito importante, né? Ele junta todo esse conjunto de coisas, tá? Então, pessoal, você sabe que o serviço tem início, meio e fim, né? Quando o serviço acabar, se preocupe, é aquela história, né? Quando você sai de um lugar, você fecha a porta para ter certeza que a porta vai estar aberta quando você precisar abrir de novo, né? Então, aquele time que serviu a você, que trabalhou com você, seja na indústria, seja num cliente específico, numa obra específica, né? Saiba dispensar corretamente a pessoa, né? Respeite a pessoa, inclusive na hora da despedida. Lembre de agradecer pelo esforço que a pessoa fez. Valoriza quem te ajudou na caminhada, né? Um dia ele te ajudou, outro dia você vai ajudá-lo, né? E é o seguinte, há um ditado que diz, né? Faça o bem sem ver a quem, né? Eu me lembro, quando eu era pequeno, meu pai contava uma historinha que um senhor idoso deu para um jovem um saco cheio de sementes. Ele falou assim, olha, você planta essas sementes aí, mas são sementes o quê? Não importa, planta. Então tinha aquelas sementinhas que cresciam rápido, tipo feijãozinho, tal, que cresce rapidinho, e tinha aquelas sementes que demoravam anos para crescer, né? A vida é um pouco assim, né? A gente vai tendo, as experiências que a gente tem são aquelas sementes misturadas que a gente tem no saco, né? Se você cuida bem daquela sementinha, ela vai crescer, dar uma árvore, dar fruto, né? Se você deixa ela jogada, você mata a sementinha, né? E no final das contas, você está matando o teu alimento do futuro, você está matando a sombra que você vai ter no futuro, o recurso que vai ter no futuro. A gente faz parte de um todo, né? Então, valorizar quem te ajudou na caminhada é como essa sementinha que você não sabe o dia de amanhã. Vocês não fazem ideia, eu não sou tão velho assim, mas eu posso dizer para vocês o seguinte, na minha modesta existência, né, muitas vezes na minha vida eu constatei que ter trabalhado bem com as pessoas do meu passado foi muito importante para mim, me deu ótimos trocos, né? E eu não falo isso maquiavelicamente, com interesse, né? Mas é uma consequência natural, né? As pessoas te conhecem, sabem como você vai atuar, como você vai fazer. Então, pessoal, esse terceiro cliente, né, os operários de uma obra, né, os operários da indústria, os empregados, os servidores, os prestadores de serviço que vão trabalhar com você, né? Gente, pode existir toda a tecnologia do mundo hoje, pode ter computador, pode ter internet, pode ter drone, pode ter equipamento que for. A gente depende das pessoas, tá? Então, não existe serviço se não tiver pessoas para fazer o serviço, se tiver usuários, né? Se tiver pessoas que, de uma forma ou de outra, ganhem com o seu serviço, se beneficiem com o trabalho, né? Então, é importante você, como engenheiro, perceber isso, né? Você tem que saber lidar com o peão. Pode ser que você, lá na obra, tenha que ter aquela linguagem chucra, falar com o peão de obra de uma maneira diferente que você vai falar com o empresário, com o indivíduo no escritório, né? Mas a maneira de falar, o nível social, não muda o fato de que é importante valorizar as pessoas, tá? Bom, e finalmente chegamos no quarto cliente, né? Que é a sociedade, né? É engraçado porque muitas vezes é uma coisa tão natural e a gente nem sempre percebe, né? Hoje é muito comum você falar assim, agregar valor a um produto, né? Agregar valor a um produto, né? Então, o que a gente tem que pensar, né? Nós temos tem uma história muito interessante, né? Tem uma história nos Estados Unidos lá de um molho de tomate, né? Que um determinado artista falou que se comprasse daquele tomate, ele ia doar para uma certa instituição, né? Bom, resumo da ópera, as pessoas começaram a comprar do tomate, mais daquele tomate, daquele molho de tomate do que da concorrência, né? Isso virou um caso clássico, né? Então, quando você pensa que se você faz um produto que vai agregar valor à sociedade, que vai fazer algo bom à sociedade, né?
isso é importante. Então você tem que lembrar que a sua obra, o seu projeto, a sua indústria vai consumir recursos, né? Vai afetar o trânsito, né? Vai afetar a economia, né? Então, se pensar numa obra, ela vai ter critérios da região que vão ser influenciados, né? Então você tem que pensar no ecossistema, tem que pensar nas pessoas envolvidas, tem que pensar nos pequenos empreendedores, né? Em todo o contexto. Então a sociedade, cada vez mais, ela pede soluções que gerem benfeitorias, que são ecologicamente corretas, tá? Que tenham qualidade, que prezem pela ética, prezem pela honestidade, né? Olha, o ser humano, desde que é ser humano, sempre existiu o bem e o mal, né? Sempre tiveram situações, né, onde para cada coisa boa tem sempre alguém tentando tirar vantagem, né? O fato é o seguinte, acho que foi John Kennedy falou, né? Você pode não ficar mais rico sendo honesto e agindo direito, mas você pelo menos vai ser um canalha a menos no mundo, né? Eu acho que é uma frase muito interessante, para não entrarmos no viés religioso, bíblico, tal, né? Mas se você pensar, só o fato de você ser um canalha a menos no mundo, você já torna o mundo um lugar melhor, né? Então, pense nisso, tá? Então, as sociedades, as empresas, os profissionais, né? Quando você pega assim, uma mega cidade como São Paulo, por exemplo, ou cidades mais simples também, o que acontece, né? Elas proporcionam uma espécie de um ecossistema, né? Então, você faz parte daquela sociedade, daquela cidade, né? Um exemplo simples, imagina um peixinho no aquário, né? O peixinho está no aquário. Se você botar 10 peixinhos, eles estão disputando aquele espaço. Você bota 100 peixinhos naquele aquário, o aquário fica apertado, né? Agora, você consegue fazer os 100 peixinhos ficarem vivos se você garantir que a água é filtrada, se você garantir a alimentação, né? Agora, se você não garantir condições, o que vai acontecer? Vai começar a morrer peixinho. Agora, se você garantir condições, os peixinhos vão se multiplicar, né? Você imagina que cada cidade é como se fosse um mega aquário, né? O ecossistema que você vive, a economia que você vive. E você tem, tudo que você fizer vai afetar esse aquário, né? O nosso aquário se chama planeta Terra. Nosso aquário se chama planeta Terra, tá? Então, se a gente polui o mar vai ficar poluído. Se a gente contamina o ar vai ficar poluído. Se a gente esgota a nascente de água, vai faltar água depois, né? Então, o que a gente tem que entender é o seguinte, estamos em um contexto, não existe mais aquilo de... A economia predatória, o resultado dela é simples, a gente sabe que os recursos acabam, né? Agora, se você fizer uma economia que tem um certo equilíbrio, né, você garante uma certa longevidade, garante a evolução natural do ser humano, ok? E com isso, né, todo projeto, né, essa imagem aí ela é bem ilustrativa, né? Nunca comece um projeto, né, se você não tem os recursos apropriados, né? Então, antes de você partir para certas iniciativas, veja quanto dinheiro você vai precisar. Veja quanto tempo vai consumir. Veja o quanto vai ser necessário para fazer esse projeto ir para frente, né? Se você começar um projeto e faltar dinheiro, não adianta nada. Se você começar um projeto e faltar cliente, não adianta nada. Se você começar um projeto e não tiver gente para construir, não vai faltar nada, não tem jeito. Se você fizer um projeto que não vai ser acolhido em uma sociedade, não tem jeito, né? Então, todo projeto, toda iniciativa, todo trabalho de engenheiro depende de dinheiro, depende de gente, depende de necessidades, depende de recursos, ok? Tá? Então, os clientes, na verdade, são os nossos parceiros, pessoal, tá? Não há produtividade sem os parceiros, tá? E pense o seguinte, né? O cliente ele é tão poderoso que ele consegue demitir até o presidente de uma instituição. Se você, por exemplo, usa um celular de uma fábrica X e o presidente da fábrica X faz uma coisa que você acha errado, você para de comprar o celular da fábrica X e compra da fábrica Y. O que acontece com a fábrica X? Ela fale. O cliente tem o poder de falir o seu negócio ou o cliente tem o poder de fazer o seu negócio crescer. E como eu expliquei para vocês, você tem vários clientes, né?
Então você tem que atender todos eles, ok? Então, o engenheiro produz algo desejado pelos clientes? Sim, né? Para o capitalista, né, para a pessoa que precisa lidar com dinheiro, ele proporciona investimento, tá? Para o usuário, ele proporciona um produto, né? Para as pessoas, ele proporciona emprego. E para a sociedade, ele proporciona progresso. Ok? É legal ser engenheiro, pessoal? Eu acho que é, né? A formação de engenheiro ela é bastante abrangente, ela possibilita a sua atuação como um profissional liberal, ou seja, empreendedor, sócio de empresa, né? Pode ser um consultor, pode ser o responsável técnico, dar parecer, ser perito judicial, tá? Pode ser um empregado, pode ser professor, tá certo? Pode ser um servidor público de uma instituição, né? Engenheiro, você tem um universo de possibilidades, né? Você pode ser um cara preocupado em ganhar dinheiro, você pode ser um cara preocupado em fazer o bem, você pode ser um cara preocupado em simplesmente ver tua vida num cantinho, você pode ser escritor, você pode ser jornalista, pode ser o que quiser. Mas a bagagem de dinheiro que você tem, a bagagem que você vai ter como engenheiro, né? Ela te abre horizontes muito bacanas, né? Então, tenha isso em mente, pessoal, pensa bastante nisso, tá? E, basicamente, era isso que eu tinha para falar, né? O David pediu que eu conversasse um pouquinho, né, sobre experiência profissional. Gostou, David? Era isso que você queria? Ok? Alguém quer fazer algum comentário, fazer alguma pergunta? Não? Professor, Fala, David. eu achei muito interessante quando você falou que a gente não deve depender de uma única renda de dinheiro, né? De uma única fonte, né? Mas e no caso, por exemplo, eu tenho a oportunidade de trabalhar numa multinacional integralmente, ou então ter esses dois empregos assim que talvez não me proporcionem uma renda tão grande. E sabendo que uma multinacional, trabalhando integralmente numa multinacional, talvez exista a possibilidade de fazer carreira, etc. Como é que você vê isso? Presta atenção. Veja, vou dar um exemplo real meu, né? Eu sou servidor público federal, eu posso ser dedicação exclusiva, então, sendo dedicação exclusiva, eu não poderia trabalhar no Mackenzie, não poderia atuar como autônomo. Eu teria que ficar só, todas as minhas horas de produção teriam que ser do Instituto Federal, né? E tem a alternativa de não ser dedicação exclusiva, tá? Eu escolhi não ser dedicação exclusiva, né? Por uma razão de querer atender os meus outros interesses, tá? Mas existem pessoas que preferem fazer uma dedicação exclusiva, né? Por quê? Porque não tem facilidade em administrar, gerenciar frentes diferentes, né? Aliás, na Bíblia tem lá um ditado de servir dois senhores, né? Quando você serve dois senhores, você não serve bem um, vai servir melhor um e pior outro, né? Existe uma certa verdade nisso, mas também não é exatamente dessa maneira. Da mesma forma, existem multinacionais, né, que exigem que a pessoa seja, por exemplo, exclusiva dela, né? Eu tive colegas, por exemplo, você falou da questão, antes da nossa conversa, que estava falando da questão internacional, né? Uma das coisas que os americanos com quem eu tive contato na época dos projetos internacionais ficavam assim chocados, porque eles trabalhavam em multinacionais e haviam assim regras explícitas que eles tinham que ser exclusivos de uma determinada empresa. Eles não achavam correto você atuar em duas, três empresas simultaneamente, né? Então, é uma questão de opção, né? Existem algumas abordagens, né? Você pode ter sucesso tanto como empregado, como servidor público, como autônomo, como dono de empresa, como investidor, né? Não existe uma única receita para o sucesso. E também não existe uma única receita para o fracasso. Você pode fracassar em todas elas também, né? O que você tem que ver é o que é mais importante para você, como você se desenvolve melhor, como você vai ter o melhor desempenho. Talvez o David seja melhor como um funcionário de uma multinacional, dedicado só a essa multinacional. Talvez não, né? Quando eu coloquei a ideia de não colocar todos os ovos na mesma cesta,
Eu fui criado com essa mentalidade, né? E algumas poucas vezes na minha vida eu tive que ficar dedicado exclusivamente a uma frente de trabalho, né? E eu confesso que eu consegui desempenhar bem o papel, né? Mas eu sempre tive essa natureza de observar um problema por duas, três óticas diferentes. E mesmo que você seja funcionário exclusivo de uma multinacional, ou seja só dono da sua empresa, ou seja só autônomo, ou seja só servidor público federal, né? Existe uma máxima hoje que você, mesmo dentro de uma instituição, você pode ser um pouco um empreendedor dentro da instituição. Então, aquela instituição tem vários departamentos, tem vários setores, e mesmo você sendo atuante apenas num único departamento, você estando naquele departamento, você pode ter uma visão plural, né? Um exemplo real, tá? O Mackenzie tem lá engenharia, administração, contabilidade, você tem biologia, direito, etc. Hoje eu sou professor, no Mackenzie, eu sou professor exclusivamente da escola de engenharia. Mas no começo da minha vida profissional no Mackenzie, eu fui professor simultaneamente da engenharia, da faculdade de computação, da faculdade de economia, tá certo? E administração. Então, da faculdade de arquitetura. Então, mesmo dentro do Mackenzie, você concorda que tem a universidade tem várias faculdades debaixo dela? Então, mesmo dentro da instituição, eu tinha a oportunidade de não ficar dependendo apenas de uma única direção, né? Por alguma razão, o Mackenzie, durante esses anos em que eu trabalhei lá, criaram a figura do professor dedicado à unidade, né? Professor período tempo integral, período parcial, dedicado a uma unidade específica, né? E aí, na época eu trabalhava na informática, na computação informática, aí na engenharia, e aí o vice-reitor da época me puxou para a engenharia e falou, não, você vai ficar só na engenharia. Então existem essas situações, tanto dentro das instituições como fora, né? Na prática, David, você vai ter que escolher, na tua vida profissional, vão aparecer oportunidades, e você vai escolher aquelas que você tiver maior ou mais afinidade ou maior competência, né? O fato é que, enquanto você estiver desempenhando bem seu papel, não importa se exclusivo de alguém ou para várias pessoas, né? Você vai estar na ativa. No dia que ou você começar a não desempenhar bem o seu papel, ou aquele que te contrata, aquele para quem você serve, não precisar mais dos seus serviços, aí a relação começa a azedar. E aí você vai ter que procurar uma nova realidade, né? Então, o que você tem que entender é o seguinte: existem pessoas que passam toda a vida profissional num único emprego, numa única função. E existem pessoas que, durante a vida profissional, passam por 3, 4, 5, 10 empresas e exercem 3, 4, 5, 6 funções diferentes ao longo da vida profissional, né? Então vai muito um pouquinho do estilo de cada um, né? E também vai um pouquinho da sorte, né? De repente você se especializa num produto que deixa de existir no mercado. Você vai ter que fazer uma nova especialização, né? Ou, de repente, você, por exemplo, uns anos atrás eu li um artigo, Engenheira de uma Obra Só. Era o caso de uma ótima profissional de engenharia civil, que ela se envolveu na construção de uma barragem e até hoje ela faz a manutenção da barragem. Ela passou a vida inteira dela, foi só a obra da barragem. Ok? Então, é nesse sentido, né? Respondi a sua pergunta? Sim, sim, entendi. Legal. Alguém mais tem alguma colocação, alguma pergunta? Eu tenho, não tão relacionado com o que você falou, mas eu queria saber um pouco sobre o processo de intercâmbio do Mackenzie, que como você já foi da área, você pode dar uma visão boa pra gente. Ok, vamos lá. Eu até separei aqui, pessoal. Deixa eu ver se eu entro aqui. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês. Eu sabia já que vocês, de alguma forma, estavam interessados na parte de intercâmbio, né? E eu tomei a liberdade de abrir aqui o link do Ciências Sem Fronteiras. Cadê? Então,
vamos contar. Aliás, eu vou voltar um pouquinho antes do Ciências Sem Fronteiras, né? O Ciências Sem Fronteiras foi um programa de um dos governos que nós tivemos aqui no Brasil, né? Na época do governo Dilma, aonde o, aonde o governo patrocinava a ida de jovens estudantes, né, para estudar em diversas instituições de ensino, né? E foi um momento muito feliz para mim. Eu fui o representante internacional do Mackenzie nessa época, né, da Escola de Engenharia. Eu fui parar na China, pessoal, né, no programa do Santander Universidades aí pelo Mackenzie, né? Mas o interessante é o seguinte: a gente tinha o aluno para ir no processo do intercâmbio internacional. Quem bancava a ida do aluno para o processo internacional era o governo brasileiro, né? E o governo brasileiro bancava isso por conta assim, de querer fazer com que o nosso aluno não ficasse apenas fechado na realidade da América Latina, né? Por exemplo, a Índia, durante muitos anos, a Índia teve essa filosofia com relação aos Estados Unidos. Eles pegavam os estudantes deles, mandavam para os Estados Unidos para aprender, para se graduar. A receita deles, como estudantes dos Estados Unidos, né, eles encaminhavam para a Índia para mandar mais gente, né? Então, se você pegar hoje os Estados Unidos, tem até umas palestras na internet, e tem o nome de um visto lá, um visto próprio para pesquisadores, né? O grande mérito dos Estados Unidos é que ele tem assim indianos, chineses, europeus, sul-americanos, tal, pessoal da África que vai lá para os Estados Unidos e são, digamos assim, as pessoas com a massa cinzenta melhor dedicada à pesquisa, à investigação, estudo, né? E na época que fizeram Ciências Sem Fronteiras foi com essa mentalidade. Olha, os nossos alunos têm que conhecer a linguajar, têm que conhecer como é que a conversa do meio acadêmico na Europa, como é que é a conversa do meio acadêmico na América do Norte, como é que é a conversa no Japão, na Coreia, na China, né? E era esse o objetivo no sentido de fomentar esse intercâmbio. Tipo assim, uns 2 anos antes, eu tinha me envolvido com um projeto na Carnegie Mellon, que é a Universidade Americana, patrocinado pelo professor, digamos assim, patrocinado pelo Mackenzie, né? Eu tive a oportunidade de ir na Carnegie Mellon. Eu fui atrás desse projeto aqui, a página dele mudou um pouquinho, né? Vou colocar para vocês aqui. É o projeto Alice. Deixa eu ver se eu acho aqui, né? Nós tínhamos a página brasileira, né, que estava hospedada no Mackenzie, depois ela saiu do ar, né? O projeto Alice, ele é um projeto da Carnegie Mellon, né, se vocês quiserem dar uma olhada aí. É uma daquelas iniciativas empreendedoras que eu estava comentando com vocês. Assim como o David falou, como é que você faz? Dentro do Mackenzie, eu li um livro chamado A Última Lição, do professor Randy Pausch, era um professor que estava morrendo de câncer, né? E ele falou desse projeto, ele é autor desse projeto nos Estados Unidos. Eu li o livro, tipo assim, eu li o livro em 3 dias, numa segunda, numa quarta e numa sexta-feira. E o professor morreu na sexta-feira que eu li o livro. Uma coisa assim, era um projeto muito interessante, é um projeto de computação gráfica, tá? Você consegue baixar o software no Alice, né? Ele é de graça aí você consegue baixar o software no seu computador, né? Se vocês quiserem pesquisar depois. Mas o fato é que, como eu tomei a iniciativa de ir para a Carnegie Mellon, às custas do Mackenzie, né? Para aproximar o projeto Alice do Mackenzie, né? Quando teve o Ciências Sem Fronteiras, o reitor na época, que era o Dr. Benedito, selecionou alguns professores para serem representante internacional. E eu era representante internacional da Escola de Engenharia, tá? E dentro da ideia do projeto acadêmico, né, do projeto de intercâmbio, o meu papel era exatamente tentar ser aquele professor, ter uma estrutura que é o COI, né, o Departamento Internacional do Mackenzie, era exatamente aquele papel do professor que conversa com o aluno que vem de fora, tenta ajudar o aluno a escolher a melhor instituição, né? Tinha que assinar alguns documentos, né?
Então, eu tive esse papel de representante internacional nessa época, e foi uma época muito feliz, porque quem pagava as contas era o governo do Brasil. E eu posso dizer que a nossa iniciativa da Escola de Engenharia, né, eu tenho alguma participação nisso, né, não dá para competir com as públicas, né, que conseguiam mandar mais gente para fora. Mas entre as particulares no Brasil, né, o Mackenzie ficou em terceiro lugar daquele que mandou mais alunos para o exterior, né? Perdeu para a PUC do Rio Grande do Sul e para a PUC do Rio de Janeiro, se eu não me engano, né? E no estado de São Paulo, o Mackenzie foi a primeira particular que mandou gente para fora no programa de Ciência Sem Fronteiras. E Ciência Sem Fronteiras era baseado na engenharia, uma boa parte na engenharia, na tecnologia, na computação também, né? E qual que era o objetivo, né? A gente achava a instituição de ensino, o aluno ia, passava 1 ano, 2 anos naquela instituição no exterior, fazia algumas matérias e quando voltava para o Brasil, abatia, descontava, como se fosse, dispensava algumas matérias aqui no Brasil e continuava o curso. É óbvio que nem sempre era perfeita essa dispensa, né? Mas a experiência internacional era muito boa. O programa Ciências Sem Fronteiras, como existia, acabou, né? Não sei, atual governo ou governos futuros iria ressuscitar, né? Provavelmente não, mas ficou aí uma série de ótimos relacionamentos, né? Várias instituições estrangeiras fizeram acordo com o Mackenzie antes, durante e depois do programa Ciências Sem Fronteiras. Por exemplo, eu fui para a China patrocinado pelo Banco Santander, né? E bem na época que eu fui convidado para ir para a Espanha, foi a época que eu virei professor do Instituto Federal, né? E eu acabei recusando. Eu fui convidado para ir para a Espanha também pelo Banco Santander, né? Eu recusei, até o doutor Benedito, numa festa de fim de ano lá, quando ficou sabendo, veio na minha mesa lá, tá, os professores reunidos no fim do ano, né? Um restaurante que hoje já mudou o dono, era o Via Castelli, aqui perto de onde eu moro, né? E o doutor Benedito chegou assim, estava vindo para o nosso lado, tal, todo dia, o reitor está vindo aí e tal. Ele chegou do meu lado e falou assim, por que que você recusou ir para a Espanha, né? Aí eu falei, doutor Benedito, eu acabei de virar funcionário público, né? Aí ele virou para mim e falou assim, mas você vai sair do Mackenzie? Eu falei, não, não. Então você fica mais tempo no Mackenzie e menos na instituição pública. Foi uma coisa muito interessante, porque eu virei funcionário público, né, com o aval do reitor, né? Porque ele também veio da instituição pública. Ele veio de Campina Grande, né? E ele sabia o que significava eu estar com o pé no Mackenzie e um pé no Instituto Federal. Eu acho que tanto para o Mackenzie como para o Instituto Federal eu consigo contribuir com essa colaboração. Mas o fato é que o Dr. Benedito, na época, criou uma série de estratégias, né? E aconteceram coisas boas. Então, por exemplo, a Universidade do Porto, os alunos de engenharia civil, conseguem hoje fazer lá 6 meses, 1 ano na Universidade do Porto, no final do curso, e saem com o diploma do Mackenzie e o diploma da Universidade do Porto, né? O nosso diretor lá, o Sérgio Lex, fez um acordo lá com a Universidade de Pittsburgh, né? Não, acho que é de Pittsburgh, se não me engano. Também tem um acordo lá, os nossos alunos conseguem fazer algum programa com eles, né? Existem alguns intercâmbios com outros países, né? A melhor coisa que vocês podem fazer é entrar na página do Mackenzie. Eu acho que deixa eu ver se eu acho aqui, espera um pouquinho. International Affairs, deixa eu ver se eu consigo transformar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu me tornar apresentador nesse computador aqui. Vocês estão vendo aí? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para acompanhar, né? Então, vou pegar aqui, ó, International Affairs. Vamos transformar aqui no Mackenzie, ó. Se vocês olharem aqui em cima deixa eu ver se aparece aqui. Aqui em cima, International Affairs, né? Se você clicar aqui no International Affairs, essa parte aqui, se vocês olharem aqui em cima, está escrito assim, COI, né? E essa página aqui do International Affairs, né? Ela tem uma série de orientações, tem vídeo aqui, ó, falando do Mackenzie, né? O link para você contactar, certo? E existem os representantes de cada uma das unidades, né? Atualmente, eu não sei quem é o representante
na escola de engenharia, eu tenho dúvida, não sei se é o professor Max, não sei se era o Rochinha, enfim. Nós tivemos alguns professores que passaram pela COI depois, né, ou pela parte de representação internacional. E o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, é uma experiência muito legal, tá? Eu realmente recomendo, se você se envolver com um projeto, com a parte de intercâmbio internacional, existem bolsas, algumas instituições você simplesmente só se preocupa com o custo de locomoção, né? Ou seja, você só paga a passagem e quando você chega lá, a instituição de ensino oferece uma bolsa de estudo para você, no sentido de que oferece alojamento e tal. Alguns intercâmbios não, você tem que pagar a mensalidade da instituição que você se encontra, né? Existem bolsas de diversos países, né? E tem um detalhe, pessoal, quando você inclui no seu currículo a vivência internacional, você deixa de ser um engenheiro brasileiro, você passa a ser um engenheiro do mundo, né? Durante muitos anos, muitas empresas de engenharia do Brasil tiveram destaque internacional exatamente porque se preocupavam com essa parte internacional, né? Então, eu sei que o Mackenzie tem portas abertas para o mercado internacional, tem portas abertas para intercâmbio internacional, mas aí você tem que procurar, seja pelo COI, seja pelo representante internacional da unidade que você pertence, no nosso caso, a engenharia, né? Ver as possibilidades. De tempos em tempos existem bolsas de estudo, né? Eu não sei agora, obviamente que a pandemia vai mudar um pouco as regras do jogo, né? O Covid vai mudar um pouco as regras do jogo, mas sempre existem oportunidades. E se nenhuma dessas oportunidades aparentemente ficarem disponíveis para você durante o curso, nada impede de quando você terminar o seu curso de engenharia, né, você vá fazer uma especialização fora, né? Só que tem uma coisa que eu acho muito importante deixar claro, que você já deve se preocupar a partir de agora. Se você não foi uma pessoa que se preocupou em aprender a estudar outras línguas, né, corra atrás disso, né? A língua básica que você tem que aprender a falar é inglês, né? E a partir do inglês, dependendo da área que você vai atuar, você pode escolher estudar outras línguas, né? Fica a critério de cada um, tá certo? Então, acho que foi o Juan, né, que perguntou, né? Respondi a sua pergunta, Juan? Respondeu sim, professor. Sanou a dúvida aí. E até sobre os idiomas também, né? Que o meu inglês não tá finalizado ainda, mas já pelo menos tá meio caminho andado. Olha, E hoje, garantir as notas boas, né? Também tem esse detalhe, né? Tem que ter foi muito bom você lembrar, tá? Deixa eu falar algumas coisinhas, umas regrinhas básicas aí, né? Por exemplo, você um dia foi pego colando numa prova. Ah, fui colando, não aconteceu nada e tal. Bom, se você foi pego colando, o professor comunicou à direção, virou uma penalidade no seu prontuário, né? Você se forma, não aconteceu nada, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas você, por exemplo, foi pego colando, aí você decide concorrer ao Centro Acadêmico Horácio Lênin, ou ao DCE, ou você decide se candidatar a uma bolsa para o intercâmbio internacional, adivinha o que eles vão fazer? Eles vão olhar a sua ficha, vão olhar seu prontuário, apareceu lá que você teve uma atividade, você teve uma penalidade disciplinar. Seja lá por colo, porque você respondeu, fez alguma coisa, você não vai ter a bolsa. Tá? Por quê? Porque cada aluno nosso que vai para o exterior com o Mzinho do Mackenzie, né, é como se fosse um mini embaixador nosso, pessoal. Então, se a pessoa aqui na casa não se comportou direito, ele pode levar uma péssima imagem nossa para fora. Certo? Uma das coisas que, como representante internacional, eu tomava muito cuidado com os alunos, quando a gente selecionava os alunos para ir, era exatamente ver a idoneidade do aluno. E eu enfatizava muito para o aluno a questão de que quando ele ia para o exterior, veja, quando você vai para o exterior, você é uma espécie de um mini embaixador, primeiro do seu país, depois da instituição de ensino que você representa, e depois da sua família, tá? E a pessoa que está do outro lado, né? Veja, o projeto Alice que eu mostrei para vocês, eu fui com todo zelo, com todo cuidado, eu fui muito bem recebido, exatamente porque eu tomei todos os cuidados para não faltar com nenhum comportamento
para ser exatamente extremamente correto no processo. E o estrangeiro, ele não lhe conhece no primeiro momento, né? A sua boa imagem vai ser uma referência para os outros que virão depois. Assim como um péssimo comportamento também vai ser uma referência negativa para quem vier depois, tá? Então, no caso do Mackenzie, existe essa preocupação muito grande no sentido de não permitir que alunos de má índole participem do intercâmbio internacional, tá? A gente não tem como prever se a pessoa é de boa ou má índole. Mas uma pessoa que age de má índole comprovadamente, essa já é vetada de cara, né? Então, isso foi uma coisa muito interessante. Os nossos alunos, na época do Ciências Sem Fronteiras, foram muito bem acolhidos internacionalmente, tá? Nós tivemos um caso fantástico, acho que foi da arquitetura Mackenzie, uma aluna que foi para a Inglaterra e num curso lá, não sei se de design ou de arquitetura, e a instituição era a instituição de Greenwich, aquela mesma instituição de Greenwich que aparece lá no filme dos Vingadores lá, né, que junta lá os mundos lá, né? Eu estive nessa instituição muitos anos antes, né? E é a mesma Greenwich que deu origem lá ao Meridiano de Greenwich, né? E nessa Universidade de Greenwich tinha lá um concurso, alguma coisa assim, do melhor aluno do ano. E nós tivemos uma aluna do Mackenzie, eu não sei se foi do curso de arquitetura, que estava na instituição e naquele semestre, naquele ano que ela participou, ela foi a melhor aluna. Aí os dirigentes falaram, que legal, quem que é essa aluna? É a fulana que veio do Mackenzie. Aí, de que cidade dos Estados Unidos tem essa Universidade de Mackenzie? Falou, não é nos Estados Unidos, é no Brasil. Falou, o quê? No Brasil? É no Brasil. E eles vieram para o Brasil, conheceram o Mackenzie por causa dessa aluna, né? Eu tive a oportunidade de conversar com eles, ficaram muito bem impressionados com o Mackenzie, com a história do Mackenzie. Aliás, não sei se vocês sabem, a gênese do Mackenzie é estrangeira, né? O reverendo Chamberlain, quando veio de fora, veio dos Estados Unidos, e depois o primeiro curso de engenharia, o primeiro diploma, veio da Universidade de Nova York, né? Então, tudo isso é como eu costumo brincar, né? É o nosso pedigree, pessoal, né? É a nossa história que fala a nosso favor, né? Então, nesse sentido, o Mackenzie, quando ele coloca, por exemplo, os alunos do Mackenzie num programa internacional, não sei se todos os representantes internacionais têm esse cuidado, eu tinha, né? Eles têm muito zelo no sentido de garantir que o aluno que vai participar do intercâmbio internacional, representando o Mackenzie, representando o Brasil, representando São Paulo, ou Campinas, ou Brasília, né? Que seja uma pessoa que não tenha tido problemas disciplinares no Mackenzie, tá? Porque se teve problemas disciplinares, não vai. E outra coisa que pesa, né? E você mencionou, Juan, é a questão da nota, né? Então vamos supor, você tem lá 10 candidatos para participarem na disputa de uma vaga, né? E qual é o critério de seleção? A média geral do aluno. Então, o aluno que tem nota baixa, tem DP, tem dificuldade para passar, né? Também, na hora de disputar uma vaga, se tiver um outro que só tem nota 10, a instituição, vendo que os dois têm condições, o desempate vai ser a melhor nota, né? Então, manter tudo acima de 9, umas 8 só é o ideal para não ter problema. Mas Juan, pode ter uns 8 também, né? Não, você pode. Não, tem gente que foi. Eu não fui aluno exemplar, né? Estou falando, você tem aluno que não é exemplar e vai para o exterior. O que eu quero que você tenha em mente é o seguinte: se você estiver disputando uma vaga concorrida, né? E tiver lá 2 candidatos para uma determinada vaga, o critério de desempate, verificado as condições, ou seja, se é um bom aluno, se é um aluno que não tem problema disciplinar, se é um aluno que fala fluentemente inglês, fala fluentemente a língua do país, de repente pode ser para a Alemanha ou para a França, né? Fala fluentemente a língua do país, né? Atendeu todos os pré-requisitos. O critério de desempate vai ser a nota mais alta, né? Às vezes o aluno com quem você está concorrendo tem nota baixa, às vezes o aluno que você está concorrendo, o cara só tem 10. Então um 8 não vai fazer diferença nenhuma, entendeu? Então assim, ter boas notas ajuda? Ajuda, né? É o importante? Não. Ele é importante, assim, no sentido que, num critério de desempate, né? Mas é uma questão de batalhar pela oportunidade, tá? E lembrando que existem bolsas que são do lado daqui do Brasil
e existem bolsas que são do lado do país que você vai, né? Então, nesse sentido, é muito inteligente quem quer participar de intercâmbio internacional ficar monitorando sites como CAPES, como CNPq, FAPESP, né? Programas de bolsa, por exemplo, com Tratado de Tordesilhas, que contempla Portugal e Espanha, né? Programas de intercâmbio, por exemplo, que contemplam alguma coisa da indústria. Uma época tinha um pessoal aí do grafeno conseguindo intercâmbio com o pessoal na Coreia, né? Então é tudo uma questão de você ver o que interessa. Por exemplo, com o Japão tem um ótimo aluno, foi aluno da gente, acho que no curso de Ciência e Computação, Thiago. Ele é filho de uma das enfermeiras lá do Mackenzie, né? Ele está no Japão fazendo doutorado, né? E o mais engraçado, né? A gente troca figurinha, troca mensagem pelo Facebook, troca mensagem. Você mantém o vínculo, né? Então, outra coisa que eu quero que vocês tenham em mente é, quando um de vocês vencem, né? Quando um de vocês consegue alguma coisa, nós todos conseguimos. A sua turma consegue, eu como professor consigo, né? O seu network se expande. Então, um de vocês que vá para o exterior, toda a sua turma tem um contato no exterior. E quando você volta, quando a pessoa precisa, eu precisava de alguém que dominasse essa técnica aqui que é explicada lá no MIT. O Juan foi no MIT. Ô, Juan, como é que eu falo com o professor tal? Então, é muito importante que não um, mas vários de vocês façam intercâmbio em vários países, né? Em momentos diferentes do curso de engenharia. E é muito importante que vocês, como um time, como colegas de turma, mantenham esse contato, mantenham esse network. Aqui acabou a bateria, na época eu estava falando no microfone e parou, era a bateria do celular que acabou, que eu estava usando o telefone como microfone. Mas eu abriria meu WhatsApp e mostraria para vocês, eu tenho 2 grupos de colegas de engenharia, que foram meus colegas quando eu era aluno. Até hoje, quando eu tenho um problema, não importa se é com o pessoal, problema com uma indústria, problema com o CT, problema no governo, de vez em quando, candidato político, o meu grupo de colegas da engenharia, meu grupo de colegas do colégio, meu grupo de colegas dos cursos que eu fiz no Mackenzie, né, no WhatsApp, eu rapidamente, às vezes, eu sei de notícias que aparecem no Jornal Nacional à noite. Por quê? É o meu network. E eu não sou uma pessoa tão influente assim, né? Vocês hoje estão numa sala de aula estudando engenharia. Faça uma simulação daqui 5 anos onde vocês vão estar. Na formatura. Daqui 10 anos, onde vocês vão estar? Daqui a 15, daqui a 20. A minha turma está completando 30 anos de formado. Minha turma completou. Tem uma placa lá no corredor da engenharia, lá, se vocês olharem, do lado do quadro de forças, tá? A minha turma inaugurou uma placa agora em 2019, né? Está lá. Os colegas que se formaram comigo lá, né? Existem pessoas ali que eu não vi há 30 anos. A gente se encontrou, parecia que a gente não tinha visto no outro dia, né? E cada um de vocês vai seguir um caminho, né? Muitos me olhavam, o professor Edson, tal. Eu sou um professor, né? Assim como tipo, o político tal. Não é político, o outro empresário tal. Vocês vão seguir o caminho de vocês, vocês vão ter a história individual de vocês. No entanto, o denominador comum, que é a sala de aula que vocês têm hoje, se vocês mantiverem a amizade, a união, né? Daqui 10, 15, 20, 30 anos, vocês vão ver como isso vai impactar na sua vida pessoal e profissional. É muito legal, pessoal. Ok? Gente, Professor, estamos... Oi, fala. só uma dúvida aqui. Quando eu venho aqui na parte internacional no Mackenzie, né? Eu clico aqui em sistemas de mobilidade, né? Aí eu entro para aquela página que tem todos os países, né? Que o Mackenzie tem parceria, né? Aí você seleciona o país, né? E tal. Aí, por exemplo, quando eu clico aqui nos Estados Unidos, por exemplo, aparece as universidades e aí aparece meio que algumas informações, mas não aparece nada como se inscrever, né? Aparece aqui a duração, 6 meses. Então, Como é que eu faço especificamente para... deixa eu ver. Me pilota e me ajuda a pilotar. Você está entrando aqui aonde? Conta para mim aqui. Desce um pouco, vai um pouco para baixo. Mobilidade? É, não, Aqui? aí mesmo, aí.
Aqui, né? Tá. Então presta atenção, ó. Quem está chegando, quem está saindo e quem está no processo de mobilidade, tá? Atualmente nós estamos congelados, né? O momento está congelado por causa da pandemia. Então não tem nada produzindo, né? Agora, você deve ter aqui contatos, deixa eu ver aqui, né? É que a gente só tá vendo a sua tela do Moodle agora. Não sei se. Ah, desculpa, ele mudou de tela, perdão, né? Eu teria que mudar a tela aqui, então não vou conseguir fazer. Bom, enfim, o que você tem que fazer, não sei se é nessa posição, deixa eu ver se eu acho aqui a tela que ele está mostrando aqui. Open Calls. Será que é esse aqui? Contátios. Abriu aí? Aqui. Nós temos aqui o local no João Calvino que você contatar, e-mails e telefones, certo? Mas eu acho que tem aqui, deixa eu ver se é isso aqui. Ó, se International Affairs, ver se eu consigo ver aqui. Ah, não. Enfim, você sabe assim, porque essas coisas vão mudando com o tempo, tá? E faz um bom tempo que eu não participo. Ó, cursos oferecidos, está falando do Mackenzie. Então, eu vou ficar devendo, tá? Mas o que eu quero que você tenha em mente é o seguinte. Existe o representante internacional da Escola de Engenharia, tá? Eu não sei quem ele é hoje, tá? Eu tô na dúvida. Não sei se é o Max, não sei se é Cristiano, enfim, eu não sei quem que é hoje. Você procura um representante, eu vou tentar descobrir quem é representante internacional. Quem Eu deu mando depois. palestra pra gente na integração foi o Agostinho, se eu não me engano. Mas eu não sei se ele é Então, de engenharia no geral. então, o Agostinho foi representante. Eu não sei se ele ainda é, tá? Mas o Agostinho teve contato com o representante. Enfim, o representante internacional, eu acho que vale a pena você conversar com ele, né? Porque o representante internacional da vez, ele sabe quais são os programas acadêmicos que estão abertos, as bolsas que estão disponíveis, tá? E eu não quero falar bobagem para vocês. Quando eu era representante internacional, eu tinha uma reunião semanal, sabia de tudo, né? Ligado ao assunto internacional. Eu não sou representante internacional há anos, né? Então um monte de coisa aconteceu diferente. Tudo que eu posso dizer é que é muito bacana, é legal. Os conceitos básicos eu passei para vocês aqui, quer dizer, quando a gente faz a seleção de quem vai, a gente se preocupa muito que seja um bom aluno, que seja um aluno que não vai fazer bobagem. Ponto. Mais do que isso, depende da bolsa que está sendo oferecida. E se está sendo oferecida a bolsa, né? Eu tive alunos que queriam fazer um intercâmbio, eram de famílias abastadas, e falaram, não, professor, eu vou fazer 2 anos lá na universidade em Miami, eu vou fazer 1 ano lá na universidade na Itália, né? Eu gostaria de aproveitar o que eu tenho no Mackenzie para lá e depois trazer de volta para cá. Aí havia todo um procedimento burocrático que nós fazíamos com que o aluno providenciasse um acordo acadêmico entre o Mackenzie e aquela instituição de ensino. A minha ida para Carnegie Mellon, nós fizemos um acordo de cooperação internacional para o projeto Alice antes do Ciências Sem Fronteiras existir. Quando a Dilma Rousseff assinou o programa Ciências Sem Fronteiras, né, Science Without Borders, como eles chamavam, né, a única instituição brasileira que tinha acordo com a Carnegie Mellon era o Mackenzie, por conta do projeto que eu tinha assinado. Entendeu? Então, assim, muitas vezes o aluno que de repente promove lá um intercâmbio com a Universidade de Milão, com a Universidade de Washington, com a universidade que for, de repente aquele aluno pode ser o primeiro aluno que fez o acordo acadêmico. Então, quando você procura lá na página do COI os acordos acadêmicos, né, muitos desses acordos acadêmicos, às vezes foram proporcionados por um de vocês que decidiu ir para aquela instituição e as portas se abriram por causa daquele aluno, como o caso que eu contei da menina que foi lá na Universidade de Greenwich. Entenderam?
Então, vocês têm que falar com o representante internacional. Ele é que vai responder. Certo. Meus amigos, fala. Fala, Júlia. Você já ia encerrar? Não, pode falar, pode falar. Então, eu queria tirar uma dúvida sobre a parte da monitoria. Como é que ela funcionaria? Você quer fazer monitoria de qual disciplina? Da nossa ou de outra? Então, da sua não tem muita segurança, mas seria mais na área de. Seria... Desculpa. Não tem problema, Júlia, fica tranquila. Júlia, eu posso ser o professor de vocês hoje. Quando eu fui aluno, eu não fui um aluno exemplar, Júlia. Eu fui um aluno que nem vocês. Eu frequentava o McPhil, eu peguei DP, tá? Eu aprontei como todo mundo, num bom sentido, nada assim exagerado, tal. Eu fiz engenharia em 6 anos, eu não fiz em 5 anos. Então, é, tudo bem, é normal. Você tem matéria que você vai ter mais afinidade, matéria que tem menos afinidade, né? Bom, eu vou falar da minha modesta visão, né? Normalmente existem os professores da disciplina que você teve mais afinidade, né? Então, vamos supor, você gostou da disciplina de cálculo ou você gostou da disciplina de física, né? A primeira orientação que eu tenho é converse com o professor de cálculo, de física, enfim, o professor da disciplina que você tem afinidade e deseja ser monitor e manifeste essa intenção. Converse com ele, né? Na disciplina, em cada disciplina tem sempre um ou dois professores que são aqueles que a gente canaliza os interessados. Por exemplo, na disciplina de computação, nós normalmente encaminhamos os nomes para o professor Sérgio Pamboquian e ele faz uma listinha dos interessados, né? E existe, se eu não me engano, quem cuida disso, não sei se é o professor Nelson Maestrelli ou o Marcos Stefanelli, né? Existe um professor que fica responsável pelos monitores no sentido de conversar direto com a direção, com o diretor, professor Sérgio Lex, tá? Eu não sei se é o professor Marcos Stefanelli ou Nelson Maestrelli, tenho a impressão que sim. E aí, com esses professores, eles devem proporcionar um processo de você se inscrever para ser monitor, né? E algumas disciplinas fazem prova, outras não. E uma vez que você virou monitor, tem umas regras, né? E, novamente, assim como Ciências Sem Fronteiras, as regras da época do professor Sérgio Lex são diferentes de outras regras que eu conhecia em outras épocas, né? Então, por exemplo, existe o elemento da remuneração, existe a questão da classificação. Eu não conheço todas as regras hoje, então você precisaria conversar com o coordenador que cuida disso. Tenho quase certeza que é o professor Stefanelli, tá? Agora, independente do professor Stefanelli, não sei qual é a disciplina que te agrada, você fale com o professor que te deu aula dessa disciplina e manifeste para esse professor o seu interesse. Porque esse professor vai ser a primeira pessoa que vai, digamos assim, ser a sua referência para você ser monitora dessa disciplina. Ok? Ah, certo. Entendi. Ok, muito obrigada, professor. Tá bom? Pessoal, eu queria falar quando a Júlia veio perguntar, né? Nós já estamos completando 1h30, já passou de 1h30, 1h40 de conversa aqui. Com relação às notas, hoje à tarde parece que houve uma preocupação no sentido de que o pessoal olhava no TIA e, por exemplo, ele tinha nota 7,2 lá na minha planilhazinha, eu olhava no TIA, estava com média final 3,6, né? Só para vocês entenderem, né? Aqueles alunos que tiverem média acima de 7,5, o TIA já bota direto com média final. Aqueles alunos que não tiveram de 7,4 para baixo, ele dá a entender que precisa fazer PAF. Mas nós não temos PAF no nosso curso, né? Então, o que acontece? Eu vou tentar copiar a mensagem que eu mandei para você, viu, David, no WhatsApp. Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui para explicação do pessoal. Acho que eu consigo, né? Eu acho que eu vou conseguir aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Copiar. Vamos ver se vai aparecer aí. Consegui, tá? Então, por exemplo, se você olhar aí, apareceu no chat aí, pessoal? Né? Apareceu, né? Então, assim, se você tiver 7,5 ou mais, a média final vai ser a nota final, tá? Se você tiver nota menor que 7,5, né?
ele vai dizer que você precisa fazer a PAF, né? Ou seja, se a tua nota for menor que 7,5 e maior que 6, o que o professor Edson vai fazer? Eu vou pegar e lançar essa nota duplicada como se fosse a nota da PAF. Por exemplo, né, o David teve nota 7,2, certo? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 7,2, foi a nota 2 que o David, a nota que o David teve, né? E aí eu vou fazer, eu vou lançar na PAF 7,2. Então, a média de 7,2 mais 7,2 é 7,2, tá? Aí vocês falam, mas por enquanto não apareceu nada. Por que não apareceu nada? Porque eu só vou lançar a nota na PAF no dia em que eu lançar a nota da SUB. Então, na turma de vocês, eu tenho acho que uns 2 alunos que precisam fazer SUB, fora os outros 4 ou 5 que sumiram aí, que poderiam fazer SUB, né? Então, eu tenho que esperar a semana da SUB terminar para lançar a nota de todo mundo da SUB e, por tabela, a nota duplicada da PAF, tá? Então, alguns de vocês, por exemplo, aqueles que ficaram com média abaixo de 7,5, né? Vários mandaram mensagem do tipo, professor, minha nota está errada, tal. Não, a nota não está errada, é que eu ainda não cadastrei no TIA a nota da PAF. Ok? Ficou claro isso, pessoal? Tudo bem? Meus amigos, mais alguma dúvida? Tudo tranquilo? Algum legado você tem para passar para a gente, senhor? As últimas palavras aí do David, curso? vocês estão terminando o primeiro semestre. Vocês ainda têm pelo menos 9 semestres de curso. E alguns de vocês ainda vão passar por mim, podem passar comigo em outras matérias aí, né? A minha sugestão é o que eu falei, né? Tentem estimular uns aos outros a não desistirem, né? Eu adoro Mackenzie, eu curto muito Mackenzie é muito legal, né? E o que eu digo para vocês é o seguinte, né? Pensem que como engenheiros, vocês futuros engenheiros, né? Tentem ser melhores seres humanos, né? Procurem usar a engenharia que vocês vão aprender para colaborar, para construir, para agregar valor, tá? Não procurem usar a engenharia para explorar o outro, para tirar vantagem do outro. Vocês enxergam mais, vocês têm mais potencial do que muita gente que não teve as mesmas oportunidades que vocês. Essas são minhas palavras finais aí. Com relação a esse momento que nós estamos vivendo aí do Covid, né? É um momento inusitado, né? Se você estudar em estatística, né? É um evento daqueles que acontece uma vez a cada 100 anos, né? A última vez que teve algo parecido foi a gripe espanhola, né? Então, o mundo normalmente, se você pegar a história da humanidade, normalmente após as epidemias, né, existe sempre assim uma época de renascimento, sempre existe uma época de coisas novas. Por exemplo, Newton se transformou no Newton que a gente conhece na física hoje, né? Porque ele se isolou por conta de uma quarentena e ele começou a pensar aquela história da maçã, etc. e tal, né? E deu origem a tudo que é o Newton que nós conhecemos hoje. Então ele estava isolado na época de quarentena e ele revolucionou a física e a matemática, refletindo e estudando no período da quarentena, né? Então, eu tenho certeza que após essa época do Covid passar, vão ter coisas boas também. Não existe só coisas ruins, né? Tem uma frase aí que às vezes é atribuída a Chico Xavier, às vezes é atribuída a sábios árabes, né? Tudo passa. Tanto coisas boas como coisas ruins passam, né? E o que você tem que procurar é sempre buscar ver o lado bom das coisas, né? O copo nunca está meio vazio, ele está meio cheio, né? Tá, como é que a gente faz para tirar proveito desse copo meio cheio? Como é que a gente faz para tirar proveito do momento que a gente está vivendo? Eu não sei quanto a vocês, tá? Dar aula desse jeito, participar da atividade como nós participamos, né? Nesse período, desde 13 de março, quando a gente começou a fazer esse tipo de atividade, para mim foi um super aprendizado, de muitas maneiras diferentes. Eu posso dizer para vocês o seguinte, eu tenho certeza que
se dissesse o seguinte, ó, amanhã pode voltar a dar aula presencial, a minha aula presencial vai ser melhor porque eu passei por esse período de quarentena. E eu tenho certeza que muitas empresas, muitos negócios, né, serão reformulados e vão se tornar em negócios melhores após a quarentena. Claro que no processo, né, existiram problemas, empresas faliram, né, nem todo mundo tirou bom proveito, né. É muito cômodo falar do fique em casa se você tem casa, se tem comida, se você tem dinheiro. Falar fique em casa para quem mora na favela, né, para quem, por exemplo, conta com a merenda da escola, é um martírio, é um sacrifício, né? Então, assim, claro que existem problemas que aparecem, que são novos. Mas se você depois, passadas as dificuldades, passados os problemas, eu tenho certeza que vocês vão ser uma geração de engenheiros melhores, porque vocês, durante a formação de vocês, tiveram um cenário diferente, né? Se vocês souberem tirar proveito disso, ok? Já que você falou em legado, né? Essa é a minha contribuição, David, ok? Tudo bem, pessoal? Ok? Ok. Aos alunos que vão fazer sub, né? Existem alguns que se manifestaram querendo fazer sub a mais por querer fazer, né? Podem fazer. E existem uns 2 ou 3 alunos que precisam fazer sub, né? Segunda-feira, meia-noite para segunda-feira, a gente vai abrir o espaço para sub, ok? Na semana que vem, na quinta-feira à noite, teremos o nosso bate-papo. E aí eu peço que o bate-papo seja o pessoal que vai participar da sub, né? Vocês todos podem participar e tudo mais, né? Mas eu vou dar atenção especificamente para a sub, ok? Quanto às outras matérias, boa sorte e bons estudos, tá certo? Aproveitando, né? Se você tem amigos que desejam entrar no curso superior, o Mackenzie, o vestibular do Mackenzie, eu não sei, parece que vai ser digital. Aproveitem a oportunidade, falem para os seus colegas que queiram eventualmente ingressar no Mackenzie, né? O vestibular do Mackenzie de meio de ano normalmente é mais fácil que o vestibular de início de ano e particularmente nesse período de pandemia, eu acho que vai ser até mais fácil ingressar no Mackenzie do que seria em outros anos, né? E o Mackenzie vai ofertar vagas, tudo bem. Então, se você tem amigos que não entraram na faculdade, que desejam fazer curso superior, né? Que podem manter um curso superior privado, que é o caso do Mackenzie, né? Eu sei que, não sei se já está aberta a inscrição do vestibular no site aí. Convidem esses amigos aí, tá? Porque é legal, o maquinzista chama maquinzista, tá? E eu, por exemplo, quando ingressei no Mackenzie, eu consegui ingressar. Eu tive colegas de colégio que não conseguiram ingressar, porque havia uma concorrência muito grande. E mesmo nos últimos anos aqui acontece, nem todos os cursos são fáceis, é fácil ingressar, né? Mas esse vestibular de meio de ano, tudo indica que será mais fácil o ingresso, né? Então, se você tem amigos que querem se tornar maquinzista, não importa se é engenheiro, matemático, advogado, biólogo, arquiteto, economista, analista de sistemas, enfim, né? As diversas modalidades aí, né? Lembre a eles que o momento é propício, né? E seja uma espécie de padrinhos aí dos calouros que podem aparecer aí. É legal, tá? Eu tive a oportunidade de ter calouros que eu convidei para o vestibular, né? E eles ingressaram e foram os meus calouros, é uma coisa muito bacana, tá? Eu convido vocês a fazerem isso, até por uma razão muito simples, né? Vocês estão valorizando o diploma que vocês vão ter, né? Isso é uma coisa que no Brasil não é muito comum, né? Às vezes você vê uns filmes assim nos Estados Unidos, né? A pessoa que estudou numa certa universidade faz de tudo para que os filhos estudem naquela universidade. Lá tem um elemento do doador, né? Do patrocinador, que dá dinheiro para a universidade, né? Então isso é uma coisa muito bacana, né? No Brasil não tem muito isso. Eu recomendo de verdade, se vocês puderem, né? Façam campanha para os seus calouros, né? Tragam calouros para o seu curso de engenharia. É muito legal isso. Eu posso falar com muita alegria, né? Que algumas pessoas hoje são engenheiros, são analistas de sistema, são maquinzistas, né? Porque eu fui lá e falei, por que você não faz vestibular, né?
E essas pessoas hoje conversam comigo tipo assim, cara, a culpa é sua, né? Eu sou maquinista por tua culpa, tal. E eu tenho alguns aí que chegam para mim e falam, Edson, muito obrigado, foi uma coisa muito boa na minha vida. E um testemunho pessoal para vocês. Vocês tiveram aula com a Terezinha? Doutora Terezinha de Física? Não? Eu não desisti do curso de engenharia graças à professora Terezinha, tá? A professora Terezinha, se vocês conhecerem ela, já foi diretora do curso de exatas, tal. A professora Terezinha, de certa forma, ela foi uma pessoa que, quando eu fraquejei, quando eu pensei em desistir de ser universitário, ela foi lá e, digamos assim, teve o papel de me incentivar a não desistir, me incentivar a continuar o curso. Eu sou eternamente grato a ela. Por quê? Porque se eu tivesse desistido, eu teria feito uma grande burrice na minha vida. Assim como eu sou muito grato ao professor Orlando Monese, que me introduziu à vida acadêmica, me levando lá para dar aula no Oswaldo Cruz. É o que eu falei da caminhada, quando eu estava falando lá do engenheiro, né? É como se fosse uma corrente do bem, um ajuda o outro, né? Ironia do destino, anos se passaram, né? E para quem que eu dei aula? Para o Felipe, filho da professora Terezinha. E eu tive a oportunidade de retribuir o favor. Então pensem nisso, é muito legal isso que eu estou falando, tá? Fica a sugestão, tem um vestibular pintando aí, se você tem um vizinho, um colega do colégio que não entrou na faculdade, né? Tenta puxar o cara. Vocês daqui a uns anos vão falar, pô, teve um maluco lá que deu uma aula online falando da engenharia, tudo contou, eu fui lá, catei o meu vizinho, botei ele no curso de engenharia, olha só que coisa que eu fiz, esse cara agora é engenheiro, fica me enchendo o saco aqui. Tá bom, pessoal? Tudo bem? Mais algum comentário? Pessoal, eu vou finalizar, mas eu quero comentar uma última coisa com vocês aqui. Foi muito gostoso dar aula para essa turma, ó, tá? E eu estou falando, inclusive, online. Uma turma que teve um feedback muito gostoso. Eu fiquei muito contente de ter sido professor de vocês nesse período, tá? E vocês foram uma turma que participaram mesmo. Eu já tive algumas experiências remotas, não foram tão agradáveis quanto a turma de vocês. Eu queria agradecer, porque dar aula é uma via de mão dupla, né? Não existe só o professor na frente falando, existe o aluno que no semestre passado estava nas cadeiras, né? Agora vocês estão do outro lado da tela, certo? Mas o feedback de vocês é aquilo que estimula a gente a trabalhar, tá? Se não fossem vocês, o desempenho de vocês aí, eu provavelmente talvez não tivesse tido o mesmo ritmo de trabalho. Eu vou pedir para vocês, eu sei que alguns já foram embora aí, né? Mas como eu falei da outra vez, vamos fazer a nossa chamada online, né? Se vocês puderem aí colocar o seu nome, o seu código de matrícula, né? Eu vou salvar aqui o chat, né? E isso daqui é uma coisa legal, fica registrado. E eu também, e com isso, né? A partir dessa semana, não existe mais o elemento presença, tá, pessoal? Então, a partir dessa semana, a presença parece que é coletiva para todo mundo, nas todas as matérias, tá bom? E agradeço aí. Valeu aí o nosso bate-papo, tá bom? Professor, só mais uma últimazinha dúvida. Você vai dar Fala, aula de... Júlia. Você vai dar aula de... Você vai dar aula de CAD? AutoCAD? Júlia, eu vou ser sincero com você. Ao futuro Deus pertence, né? Eu não sei, eu não sei. Eu sei que o time de professores, com essa nova realidade, vai ter algum reajuste, vai ter alguma adaptada, né? Eu não sei se... Eu não sei, provavelmente, não é do meu perfil. Eu já dei aula de CAD há alguns anos, tá? Mas atualmente a disciplina de CAD está atribuída a outros professores, né? Ok. Mas olha, é um time muito legal, né? Tem gente muito bacana, em vários níveis diferentes. É bacana que vocês tenham um rodízio de professores. Vejam cada um de nós como amostras de profissionais do mercado, né? E cada um contribui com alguma coisa, né? Então, se você tem todas as aulas com o mesmo professor,
Não quer dizer que o professor não é bom ou não, né? Mas quer dizer que você vai ter menos amostras de comportamentos profissionais, né? É bom que você tenha vários professores, né? Por que no bate-papo que eu estava contando com vocês ali, eu mostrei que eu trabalhei em várias instituições? Isso me deu uma visão plural. Você ter contato com vários profissionais te dá uma visão plural, né? Claro, às Sim. vezes você está montando um curso, por exemplo, no interior, lá no Instituto Federal, as primeiras turmas lá, que teve turma que eu dei aula para o pessoal do primeiro ao último semestre, porque faltava professor, né? O curso estava começando, né? O curso do Mackenzie tem mais de 150 anos, você tem histórias maravilhosas, gente fantástica, né? Você tem profissionais aí que construíram pedaços de São Paulo, do Brasil. Aproveita esse público, né? Se faltar professor de CAD, eu posso dar aula de CAD. Não estou dizendo que serei eu, né? Estou falando assim, se o Mackenzie precisar, eu posso dar aula de CAD, né? Tá bom, Mas então. por vocês mesmos, eu acho que seria legal vocês terem outro professor dando aula de CAD. É uma opinião pessoal, tá? Tá bom, então. Ok? Mas obrigada pela jornada, professor. Eu que agradeço e olha, independente de vocês não terem mais aula comigo, podem ir lá bater um papo comigo de vez em quando se quiserem, ou se quiser combinar um cafezinho, a gente vai lá na praça de alimentação, quando a gente puder voltar, né? A gente toma um cafezinho junto, né? É legal, legal. Tá bom, gente? Legal? Vocês não querem aparecer o rostinho de vocês para a gente fazer uma foto de lembrança, não? Vamos lá, galera. Última do ano. Ah, o pessoal é tímido. Olha, tem o quê? Tem umas 6, 7 pessoas aí. Será que as 6, 7 câmeras estão queimadas? Eu acho que o pessoal não está muito afim, não. Tá bom. Gente, obrigado, tá? Estou encerrando a gravação, tá certo? A gente, a gente conversa aí. A turma que precisar de sub, tá? Por favor, a gente vai conversando aí. Pode conversar depois pessoalmente comigo, se quiser. No meu e-mail tem lá o WhatsApp. Aliás, vou colocar aqui para vocês, ó, pessoal. Não é para ficar me mandando bobagem, mas se vocês precisarem, esse aí, não, melhor não. Vou fazer o seguinte, eu botei. Tá, esse aqui é o meu celular, tá? Que é o WhatsApp, tá? Então, se amanhã depois vocês precisarem, por alguma razão, trocar mensagem comigo, deixo isso especialmente aos alunos que precisarão fazer sub, tá? Podem mandar um WhatsApp para a gente conversar aí. Tá bom, pessoal? Beleza? Tchau, pessoal. Até a próxima. Valeu, professor. Tchau,